Então hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, sobre o conhecimento de Deus. Deus, Ele conhece cada um de nós aqui na maior perfeição. Deus, Ele sabe aonde você precisa melhorar. Deus, Ele sabe aquele pecado que às vezes você não consegue se libertar. Deus, Ele sabe que às vezes você faz algo que possa desagradar a Ele, mas também Ele sabe que você tem um coração que bate, pulsa, um coração que depende do ar que Ele dá para respirarmos, do sangue para bombear, de tudo isso. Então Deus, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos, irmão, porque a gente às vezes vai no médico, a gente pensa que está saudável, pensar que não, ei, pressão alta, ei, triglicerídeo, é tanto troço, misericórdia. Aí você fala, rapaz, eu estou pensando que eu estou abafando, né? Então Deus, Ele nos conhece em tudo. E hoje eu quero trazer esse salmo, a qual fala sobre o arrependimento de Davi. Davi, que foi intitulado segundo o coração de Deus. Vamos ler o salmo? Salmos 51 diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrificar, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os faria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai,
Está aí a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, Pai. Ela corta dos dois lados. Ela traz, às vezes, Pai amado, dores, mas também correção e alívio. Porque Tu és Pai. E a Tua palavra diz que Tu corriges a quem ama. Então, Pai, nesse momento eu quero Te pedir aqui, Senhor, sobre a minha vida, sobre esse lugar, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, Pai. Porque de mim mesmo, Pai amado, quem sou eu perante a Tua grandeza? Quem sou eu, Pai amado, para levar algo a que venha trazer, Pai amado, paz, alegria ao coração de cada um aqui, se não for o Senhor me usando? Então, Pai, me usa conforme a Tua vontade, não, Pai amado, o desejo do meu coração. Não com palavras, Pai amado, que venham sair diretamente do meu coração, Pai, mas com palavras que venham, Pai amado, diretamente do Teu trono para cada vida aqui essa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Eu sou o primeiro que preciso receber mais e mais e mais de Ti. Amém, irmãos? Todos nós já escutamos essa passagem na Bíblia sobre aquilo que Davi fez. A palavra de Deus diz que na época era época de primavera. Ou seja, não era época de inverno, época de calor, clima bonito, árvore, flor para todo lado, passarinho cantando. Época igual está se comemorando o dia de hoje, dia dos namorados, que tem que ser todo dia, mas tem gente que só lembra hoje. Não lembra que todo dia tem que falar eu te amo, não lembra que todo dia tem que perdoar, amar, fazer tudo aquilo a qual o Senhor requer de nós. E nessa época, Davi, não era época de inverno, e se levantou uma guerra contra Davi. Só que Davi, ele já era um rei mais que vencedor. Davi era o rei a ser abatido naquela época, a ser vencido. E todos os reinos tinham medo de Davi. Tanto é que Davi, quando ele ouviu falar sobre esse povo que se levantava contra ele, ele falou assim: ó Joabe, vai lá e resolve para mim. Eu vou ficar aqui no palácio descansando. E todos nós sabemos o final dessa história. Davi que tinha, eu não sei como é que ele tinha aquele tanto de mulher, para dar conta em 365 dias, mas ele tinha meio mundo de concubina, esposas, e aquela bagaceira lá. Não quero também entender e não vou saber, porque Deus é que sabe explicar essas coisas aí. Deixa para no dia que eu estiver lá no céu, eu falar: Deus, por que que só eu tive que ter um e Davi teve mais de 1000? Aí Jesus falou assim: hoje é assim, meu amigo, amar a sua esposa como eu amo a igreja. Acabou a bagaceira. Não tem negócio de bagaceira mais não. Casou? Ame. Se vira. Honra as calças que use. Então tem que honrar. E Davi ali, irmãos, tinha tanta mulher que se botasse 2 por dia, acho que ele não dava conta no ano todo. Mas aí simplesmente está aquela abençoada lá, não sei também o que é que ela estava fazendo naquele pátio. Pelada, tomando banho lá e estou aqui tomando um solzinho, jogando aguinha fresca no corpo. Resumindo, Davi caiu em pecado, mas não só foi o pecado. Diga para alguém assim: tudo tem consequências. Não é só o pecado que pode lhe tirar da presença de Deus, mas a consequência dele é que pode te levar a algo que você não planejou. E Davi ali não planejou que simplesmente depois de, eu creio que 1 mês, mais ou menos, para uma mulher descobrir quando está grávida, quantos dias, irmão? Vocês aí que já são mães, 15 dias, 20 dias, quantos? Para suspeitar, uns 20 dias, né? 20 dias já dá para falar assim, o sinal está amarelo, está quase no verde. Então ali ele recebe aquela velha notícia: ei, o bicho pegou, estou grávida. E às vezes, a grande maioria
não quer enfrentar a verdade e pagar o preço, mas sempre dá o jeitinho. Porque a pessoa está pensando no seu eu, e não naquelas pessoas que vivem ao seu redor. E Davi falou logo, não, tem que dar um jeito aqui. Chama lá o homem que está na guerra. O cara estava na guerra, lutando pelo seu país, defendendo o nome do rei. E o rei manda chamar ele para fazer algo, para ficar encoberto. Diz que o que não é visto não é desejado, né? E o que você não ouviu nem viu, também você não sabe. E Davi fez isso. Chama lá e esqueci o nome do homem, moço. Estava com o nome do cara aqui agora. Chama lá o marido de Betseba. Urias, né? Urias, isso. Chamou, aí Davi, agora está tudo do jeito que eu quero, vai ficar, ó, relax. Chamou, o cabo era tão fiel, irmãos. Como está faltando um bocado de Urias em cima dessa terra. Cara fiel ao seu propósito, fiel ao seu Deus, fiel ao seu rei. Mesmo o rei sendo pilantra com ele, ele foi fiel com ele. Quando chegou lá, o rei, ó, velho, você é o melhor soldado que eu tenho, vou te dar uma recompensa, vá para sua casa, fique lá com sua esposa, se divirta, fique lá uma semana, 15 dias, um mês, é folga sua. Aí Urias, tá bom. Só que ele era tão fiel à causa, irmãos, ele era tão fiel aos seus amigos, aos seus companheiros de guerra, que ele não se achava merecedor daquele momento, e seus amigos lá sofrendo na guerra. E muitas vezes somos nós. Tá tudo bem na minha vida, fulano que se dane, ele fez por onde tá desse jeito aí, ó. A primeira coisa que a gente não lembra é que a pessoa passou por algo que talvez ela não planejou. Só que Urias, ele fez o quê? Ele falou, não, não quero saber disso não. Por mais que eu queira, mas não vou fazer, porque não é justo. E o cara vai, aí o rei, não, ó, tá tudo no esquema. Quando o rei vai puxar lá, não, rei, o cara não foi para casa não. Tá lá na guarda, dormindo na guarda. Chama aqui de novo, faz um jantar, chama embebedar ele, porque bebo não tem muita consciência das coisas. Chama Urias. Urias vem, faz o banquete. E eu creio que o Urias já ficou um pouco desconfiado. Falei, rapaz, esse rei está muito bom demais para o meu gosto. Esse cara não está 100% online, não. E ali ele fica, e mesmo assim ele não fez, irmãos. Aonde que eu quero chegar? Não importa o jeitinho que você queira dar, a verdade vem à tona. Não importa aquilo que você queira encobrir, um dia vai vir à tona. E não foi diferente na vida de Davi. Davi, ele foi o cara mais covarde, ele foi o cara mais sem caráter nesse momento da vida dele. Não é que Davi não tinha caráter, não é que Davi era sem caráter, mas nesse momento ele foi. E assim somos nós, irmãos. Tem situações que a gente passa e se apega numa situação que você simplesmente fala, era para dizer ou não, você fala, não é sim. Aí depois você fala, rapaz, como é que eu fui falar aquele sim ali? Não era para me falar esse sim. Nós somos falhos. Por isso que a palavra de Deus fala que a sua misericórdia dura para sempre. Porque se Deus fosse buscar aqui perfeição em mim, em cada um que está aqui, irmão, olha para alguém que está do teu lado e diga assim, nós estávamos ferrados. Porque Deus, ele não conhece só de ouvir falar. Ele conhece você no seu deitar, no seu levantar, no seu tomar banho, no seu tudo de sua vida. O Senhor te conhece, sabe aquilo que é necessário, sabe aquilo que você precisa, sabe as tentações que você tem enfrentado, sabe as fraquezas que você tem caído. Ele sabe tudo, mas Ele quer saber aonde está o teu coração. O Senhor, Ele não quer ninguém perfeito, porque se fosse perfeito, Ele já tinha arrebatado, porque não é digno de morar em cima dessa terra tão pecaminosa. E ali Davi pega e ainda manda a carta na mão do cara, para você ver o tanto que o cabo era fiel.
Eu tinha pelo menos de lado aberto um pouquinho para me dar uma lidinha para ver assim. Para não romper o lacre do homem, mas pelo menos uma curiosidade. Assim, deixa eu ver o que é isso aqui. E ele leva, irmãos, e aí nós sabemos o final dessa história. Ele foi morto. Pronto. Está resolvido. Ele morreu, acabou. A mulher vai aparecer grávida aí. Ele teve aqui essas 2 semanas. Ninguém sabe que ele deixou ou não de ir lá para a casa da mulher. Eu vou dar uma de rei bonzinho. Vou pegar ela, casar com ela. E ainda vou dizer que eu adotei o filho de Urias. Olha que rei bom e maravilhoso. Resolvi o problema numa tacada só. Mas Deus, fale para alguém, Deus está vendo tudo. Não tem como jogar para debaixo do tapete, não. Você pode até jogar, pode até durar um tempozinho lá debaixo do tapete, mas vai chegar um dia que vai chegar um curioso lá e falar, deixa eu ver como é que está esse tapete de fulano. Ah, misericórdia. É pura porcaria, pura sujeira. E assim somos nós às vezes. Não, na frente de fulano eu sou o pastorzão Valdemar, mas em casa eu sou o jumento Valdemar. Na frente dos irmãos é o pastor eloquente que fala e acontece. Mas eu não sou assim não, irmão, só estou dando exemplo, viu? Minha esposa está ali testemunha que eu não sou jumento lá em casa não. Só estou dando um exemplo. Então isso que a gente tem que buscar, irmão, vigiar nas nossas vidas. Irmãos, errar, a palavra de Deus fala que errar é do homem, né? O cair é do homem, e o levantar é de quem? De Deus. É Deus que faz com que nós estamos aqui essa noite. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém. Não é a força do nosso braço, não é a nossa vontade, mas é o Senhor na nossa vida que fez com que você chegasse aqui essa noite. Pare um pouquinho e fale assim, se eu fosse fazer a vontade da minha carne nesse momento. Você estava onde? Olha, tem alguém que disse que já estava era dormindo. Uns deveriam estar bem assim, ó. Na frente da televisão, com o controle na mão. Outros deveriam estar, eita, esse site vende barato, velho, olha que coisa, moço. Ou então me mandando, eita, vamos mandar para fulano, esse aqui é engraçado demais. Deus me levar a dizer o nome de uma pessoa que eu mando direto. A carne nossa, ela luta contra a vontade do nosso espírito. Ela luta para nos derrubar, ela luta para fazer aquilo que Davi fez, de falar assim, não, eu vou dar um jeitinho. Mas Deus, irmãos, nada fica encoberto diante da presença de Deus. Está lá Davi, belo dia, eu creio, uma bela noite, ninguém sabe. Chegou o profeta Natan aí, Davi, quer falar com tu. Eita, o homem veio trazer uma profecia de Deus para minha vida. Axalá, baixeira e canta lá. Deus veio trazer uma bênção para minha vida. Diga, Natan, onde é que eu vou ser vitorioso mais uma vez aí, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dor. Eu trouxe uma causa aí para você julgar. Acho que Natan já mudou o semblante, né? Aí Davi olhou, epa, o pingo do i é mais embaixo. Julgue essa causa para mim, por favor, rei. Até em correção, irmão, você tem que saber como lidar. Nós não somos juízes de ninguém. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não sou aquele que vai te condenar a nada. Eu só sou simplesmente a pessoa que te ama. Porque só corrige quem ama. E se até em forma de corrigir, saiba como falar com as pessoas, porque ninguém é dono de ninguém. Natan, quando ele entrou na presença do rei, ele tinha autoridade de chegar e falar tete a tete com o rei, mas ele respeitava a autoridade do rei. Ele respeitava Davi como rei. Então saiba como falar com as pessoas. Natan pediu direção a Deus. Meu Deus, como é que eu vou falar com Davi? Vai que eu falo qualquer coisinha fora do trilho, Davi zangue, passa a espada na cabeça desse profeta aí. Mas ele teve a sabedoria não do homem, mas de Deus na vida dele. Julga essa causa para mim aqui, fulano. Tinha um homem que tinha uma ovelha, o vizinho tinha 100.
Ele um dia foi fazer um churrascão lá, jogo do Brasil, churrasco e tal, vem meus amigos para minha casa e tal, e aquela coisa toda. Mas eu não vou tirar das minhas ovelhinhas não, que eu tenho que zelar das minhas. Pega a de fulano, que está gordinha, bonitinha, vamos comer a de fulano lá. Passar a de fulano no pau. Que esse homem é digno, rei? Digno de morte. Ele é digno, traga-me ele aqui, porque ele é digno de morte. E a palavra de Deus diz que, quando Natan falou assim, és tu, ó rei, esse homem. Aí já inverteu, irmão. Porque Davi, ele tinha cometido um crime. E Natan agora era que tinha autoridade e a decisão em sua mão, que poderia condenar Davi a perder o seu trono. Mas Natan, ele não condenou Davi só por aquele momento, porque Natan conhecia quem era Davi. Natan sabia que era um momento que Davi foi fraco, falho, covarde, pecador. E Natan falou, esse é tu, ó rei. E Davi fez o que, irmãos? Hein? Davi fez o quê? Ele xingou, se revoltou, virou tetel. Ele baixou a cabeça, a palavra de Deus fala que ele rasgou as suas vestes, vestiu roupa de saco e desceu ao pó. E muitas vezes a gente está no pecado, a gente está fazendo coisas erradas que não agrada a Deus, e a gente não desce do salto. A gente não desce do pedestal, não, porque eu tenho que mostrar para fulano que eu sou o top da galáxia. Eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho. Irmãos, aprenda a se humilhar diante de Deus, para que Ele te exalte perante os homens. Se tem um lugar melhor de você se humilhar, chama-se presença do Pai. E Davi aqui, quando ele escreveu esse salmo, ele se arrependeu, ele simplesmente desceu ao pó e falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração. Vamos ler aqui o versículo 10. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Era algo que Davi não tinha para onde correr. E a palavra de Deus diz o quê? Deus vai te perdoar, mas vai haver consequências. Então o problema às vezes não é você falar assim, eu vou ali dar um pulinho do gato, e volto. Não é o pecado que você faz, irmão. O problema vai ser as consequências perante Deus, perante a presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus está pronto para perdoar. Mas quando Deus falou para Davi, Ele falou assim, tá, vou te perdoar, mas vai ter consequências. Quais foram as consequências, irmãos? A casa de Davi virou um inferno, a família de Davi virou um inferno, filho contra pai, filho estrupando irmã, filho fazendo isso e aquilo, o filho se levantou para matar ele, para tomar o trono, o filho perseguiu ele. Será que tem uma dor maior para um pai, para uma mãe, de que o seu próprio filho se rebelar contra você? Uma pessoa que você sonhou, uma pessoa que você colocou diante da presença de Deus, a sua esposa colocou ali 9 meses dentro da barriga, nasce, cresce, para depois se revoltar contra a pessoa que mais ama ele em cima da terra? Amém, irmão? Aqui no verso 17 diz assim, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. E arrependido jamais será desprezado por Deus. Aqui no versículo anterior, aqui ó, não te deleitas, no 16, em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os faria. Se fosse para Davi falar assim, igual muitos acham que compra Deus.
Não, mas eu dizimo, eu oferto. Mas irmãos, Deus não está preocupado com dízimo, nem oferta, nem com sacrifício, não. Deus está preocupado com seu coração contrito na sua presença. Se fosse assim, Davi tinha feito o quê? Você quer o quê, Deus? Para perdoar o meu pecado aqui? É 1000 novilhos? Toma aí 1000 novilhos. Quer 100.000 quilos de ouro? Toma toma prata, toma bode, ovelha, cabra, seja lá o que for. Davi tinha tudo isso para oferecer a Deus. Mas Davi falou que Deus quer um coração contrito na sua presença. Deus não está olhando para aquilo que você pode oferecer a Ele, não, irmão, que Deus tem tudo. Tudo pertence a Deus, eu e você pertencemos a Ele. O nosso fôlego de vida está na mão dEle. Deixa Deus zangar lá e fazer assim, então, deixa eu trancar o seu aqui. Acabou a cota de oxigênio sua, deixa eu fechar. Ai, não tem onde ir comprar não, não é igual gás não. Fechou, acabou. Deixa Deus só fazer isso. Acabou você. Acabou você. Então tudo está na mão de Deus. Deus não está preocupado. Lógico que Deus quer te abençoar para você trazer um dízimo de 10.000, 20.000, que você venha prosperar. O Senhor, a palavra dele fala que Ele tem tudo do bom e do melhor para nós. Mas a palavra de Deus fala: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Deus não está preocupado com bens materiais, não, irmão. Isso é consequência daquilo que o Senhor quer acrescentar na sua vida. Ele está preocupado para onde você vai. Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o Santo Espírito dele que habita dentro de você, que você não tem que zelar e fazer por onde ele não sair da sua vida. Ele fala que não retiras de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito. Davi, ele percebeu que o pecado dele foi tão grave, irmãos, tão graves, que ele ficou com medo de Deus tirar a sua presença, de sair a presença de Deus da vida dele, e ele viu que aquilo tudo que ele fez, é igual Salomão falou no final da vida dele, tudo vaidade. Irmão, queira ficar tete a tete com a morte não, porque você vê que tudo não passa de vaidade mesmo. Fica num leito de hospital, morre, mas não morre, para ver se você tiver riqueza, o que isso aí for. Quantos milionários morreu na época da Covid? Quantas pessoas de condições que foram para os melhores hospitais e não saíram mais de lá, saíram direto para um necrotério, para um cemitério. Então onde está o seu coração? Aqui quando Deus falou com Davi, eu te perdoo, Davi, mas tu vai ter que morrer para o mundo e nascer. Deus já estava ali profetizando aquilo que Jesus ia fazer na cruz por mim e por você. Irmãos, eu fico observando o quanto a palavra de Deus fala que nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E se a gente parar para analisar, na maioria das coisas nossas, nós temos que morrer para aquilo que nos preocupa, para aquilo que nos faz mal e viver para Cristo. Olha o sacrifício que é uma mãe ter um filho, irmão. A mulher, ela morre para tudo aquilo que ela tinha de mais estima, que era a sua vaidade, o seu corpinho talvez. Só tem umas pessoas que têm a genética aqui que fica do mesmo jeito. Mas, olha o sacrifício que é. A pessoa se doa para colocar outro ser humano em cima da terra, para gerar dentro dela vida, para esticar a barriga e ficar desse tamanho. Deus me vai dizer, uma pessoa que estava grávida esses dias de 2, a gente chegava lá, meu Deus, a mulher andava assim, ó, para o que se fizesse para frente caía. Olha a barriga. E simplesmente depois, a gente não dá valor a uma mãe, não dá valor a um pai, que acorda de madrugada. Quantas vezes eu acordava nas madrugadas para ir ver se meu filho e minha filha estavam cobertos, se não estava passando fome, frio quer dizer, se não estava ali alguma coisa na cama deles. Eu ia lá, ainda mais quando você é pai de primeira viagem, meu Deus do céu, você não dorme, você bota o menino no berço, você fala, e se virar de cara e morrer sufocado? Aí você acorda, espanta, chega lá no berço, deixa eu ver se, aí olha, você está respirando. Temos que ser grato em tudo, irmão.
Aprenda a valorizar as pessoas, aprenda a valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Davi, ele não aprendeu. Ele teve que aprender com muita dor. Ele teve que aprender com algo que ele nunca pensou que poderia passar. Eu tenho certeza que Davi não fez esses planos. Talvez ele pensou assim, não, eu pequei realmente, Deus vai me perdoar, mas vai ser algo assim, que Deus vai me castigar, eu mesmo. Não, a casa de Davi foi destruída. Os filhos de Davi se rebelaram contra ele. E a palavra de Deus fala que Davi nunca mais foi o mesmo. Nós temos que aprender a viver, irmãos. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão e você às vezes tem jogado fora, que é a sua santa presença, o seu Santo Espírito. Não, o versículo 11 diz assim: não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Ah, mas Deus ama o pecador, pastor. Ama, todos nós somos. Mas Ele abomina o pecado. Não, Deus está em todo lugar, pastor. Ô irmão, Ele pode estar até olhando, mas em todo lugar Ele não vai estar não. Porque o Senhor, Ele não aceita coisas erradas na nossa vida. O que é impossível para Deus? O que Deus está precisando fazer para você crer realmente que Ele está contigo? Quantas situações que nós vivemos e a gente às vezes fala assim, cadê Deus? Será que Deus está mesmo me ouvindo? Será que Deus está mesmo me ajudando? E a gente passa às vezes, irmão, o problema todo nosso chama-se amnésia. Porque a gente sempre quer viver o agora que Deus pode fazer e esquece aquilo que Deus já fez. O maior milagre que Deus fez na minha vida não foi me curar da Covid, não foi restaurar o meu casamento, não foi simplesmente me dar meus filhos. O maior milagre que Deus me dá todo dia na minha vida é eu estar na sua presença. Você não entendeu? O maior milagre da nossa vida é nós estarmos na sua presença. Porque se não fosse isso, irmão, nada disso acontecia na minha vida. Deus não tinha restaurado meu casamento, Deus não tinha me dado 2 filhos, Deus não tinha me colocado aqui para ser hoje um pastor, Deus não tinha feito algo para me conhecer tantas pessoas maravilhosas, Deus não tinha feito tudo isso a qual nós estamos vivendo agora. Eu quero ler aqui em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Não é, deixa eu ver aqui, Mateus 27. 27, 43. 27, 43. Parece que Mateus 27 sumiu de minha Bíblia. Achei. 43 diz assim: então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama. 27, 45. É um pouquinho abaixo, que eu falei 43, né? É um pouquinho abaixo, é isso mesmo. 45, vou ler novamente. Eu falei 43, né? Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, quanto nós já falamos isso, né? Oh Deus, o Senhor me abandonou, Pai. O que está acontecendo? Por que as coisas estão assim? Por que não dá certo?
Por que isso? Por que aquilo, Deus? O que é que está vendo que a minha bênção não chega? Mas depois de 3 dias, tudo aquilo que planejaram, tudo aquilo que acharam como Davi, que estava tudo certo, agora acabou a era Jesus. Agora não vai ter mais isso, esse negócio de me diz que Jesus é o rei dos judeus, o rei dos reis, vai acabar com tudo isso. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Ao 3º dia, ele provou e comprovou aquilo que ele falava, que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Quando ele falou do templo, que ele derrubaria e faria em 3 dias, ele não estava falando daquele templo de pedra, ele estava falando dele próprio, que seria morto, ia descer, ia passar a mão na chave do inferno, e ao 3º dia ele estaria ressuscitado. Ele vai subir, ele subiu aos céus, ele está à direita do Pai, e ele falou: eis que vou e vou fazer morada. E a promessa dele agora que está para se cumprir, irmão, na minha vida, na sua vida: eis que estou voltando para buscar a minha noiva adornada. Aleluias. Cria em mim, ó Deus, um coração inabalável. Ele morreu, irmão, para que houvesse vida e vida em abundância. Uma semente, eu acho tão interessante isso, né? Que uma semente, quando joga na terra, ela não nasce, ela morre para nascer a árvore. Ela morre na terra para nascer. E assim essa história de Davi aqui, irmão, não foi para simplesmente a gente denegrir hoje a imagem de Davi, porque a palavra de Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus. Foi um momento a qual o Senhor deixou e permitiu que Davi vivesse para servir de exemplo para nós hoje. Porque se Deus quisesse só coisinha maravilhosa na Bíblia, Deus não tinha colocado tudo isso para aprendermos que nós seres humanos somos dependentes dele 24 horas. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém que é mais forte do que ninguém. Existem pessoas que verdadeiramente buscam mais do que outras. Como assim, pastor? É igual você se alimentar. Tem os horários corretos, tem as comidas corretas, mas tem pessoas que preferem viver iFood, pizza, pessoas que bebem a vida toda. Aí vai ser igual um cartãozinho de crédito, um dia a fatura chega, e às vezes aí a pessoa fala: está vendo aí, eu não cuidei. Não é culpa de Deus. Eu tenho um problema no joelho, o meu karma é não jogar mais bola. Aí de vez em quando eu temo, né? Aí eu temo, no outro dia o joelho está desse tamanho, eu fico 15 dias com o joelho inchado e a perna doendo. Aí Deus fala: eu já lhe falei para parar. É consequência daquilo que nós plantamos a vida toda. Você planta a vida toda coisas erradas, quer chegar na sua velhice e dizer assim: ei, mas eu sou saudável agora. Aí vem tanta coisa, irmão. Pressão alta, diabetes, hipertensão, tanto trem que só Jesus para botar a mão na frente. Não, eu sou fortão. 16 anos, 15 anos, matava boi mais meu pai, aqueles boião de 30, 35, 40 arroba. Não, um quartão aqui é eu que pego, joga nas minhas costas. Bichão, fortão. Hoje eu tenho 3 hérnias de disco. Será o que foi, será? Fortão, bichão malhadão. Aí hoje eu estou pagando a consequência disso, de um erro meu lá atrás. A pessoa bebe a vida toda, quer chegar na velhice e não sentir nada. Vai ter aí uma cirrosezinha, vai ter aí os rinzinhos parando, o fígado detonado. A pessoa fuma a vida toda, aí quer puxar o ar e respirar igual um jovenzinho. Estou igual um menino de 12 anos. Aí só tá a capa do Batman. E está achando que está a capa do Robin.
Então tudo é consequência das nossas escolhas, da nossa forma de agir, de viver. Deus, Ele está sempre, irmãos, olha irmãos, Deus, Ele é Deus. Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Deus, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Deus, Ele está sempre disposto a fazer tudo por nós. Mas as consequências, Deus não tira. Deus não tira as consequências. Deus não tirou as consequências do pecado de Davi. Deus não tirou as consequências daquilo que Davi fez. Deus, Ele deixou bem escrito aqui, bem limpinho para nós estudarmos e aprender com o erro de Davi, que aquilo é errado. Deus, Ele nos ensina tudo. Mas depende de você, de mim, aprender com Ele. Então nessa noite, é essa palavra que o Senhor me deu. Eu não gosto de inventar. Quando o Senhor já não tem mais palavras, não adianta a gente ficar inventando. Que é Deus é quem fala, não sou eu. Aprenda aquilo que eu falei. O conhecimento de Deus, ninguém pode enganar Deus. Ninguém pode, irmãos, falar assim, agora está tudo... Davi pensou, Urias morreu, agora está resolvido o problema. Não. Porque através da morte de Urias, veio a maior queda da vida de Davi. Talvez se Davi tivesse enfrentado o problema, talvez se Davi tivesse colocado na luz tudo aquilo que ele tinha feito nas trevas, talvez a história seria outra. Então pare de querer dar jeitinho. Pare de querer tirar a mão do seu erro. Em frente. Consequências faz parte daquilo que nós fazemos de errado. Mas nos erguer faz parte de você descer nos pés do Senhor. Deus, Ele não quer ver seu choro. Deus, Ele não quer ver o seu fracasso. Deus, Ele não quer ver a sua morte. Ele quer ver a sua vida e vida em abundância. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Ele tem prazer no arrependimento do pecador. Porque Deus sabe, irmãos, e conhece. Está tudo preparado. Nós temos que proclamar a volta de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Isso nunca foi tão nítido. Isso nunca foi tão claro segundo as escrituras de Deus. Pastor, mas desde quando eu era menino eu escutava isso, que Jesus ia voltar, e até hoje nada, 50 anos, 100 anos, e nada de Jesus voltar. Já tem 2000 anos, irmãos. 2022 anos que é proclamada a volta de Jesus. Paulo pensou que seria na sua época. Pedro pensou que seria na sua época. E todos os profetas profetizaram sobre a volta do Messias. Mas a palavra de Deus também diz que só o Senhor Deus sabe esse dia. Nem o próprio Jesus sabe o dia a qual Ele vai voltar. Então eu prefiro todo dia crer que Ele está voltando nesse dia. Porque se Ele voltar, eu estou preparado. Se não voltar, eu vou para a glória do mesmo jeito. Ou em vida ou em morte, eu quero receber a glória de Deus na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O grande, maior problema nosso, irmão, é que a gente não quer morrer para o mundo e viver para Cristo. A gente quer sempre estar dando um jeitinho de viver o mundo e querer viver Cristo e ficar em cima do muro. Decida o que você quer da sua vida. Pastor, eu vou sair daqui, eu não quero nem saber mais desse negócio de Deus. É uma decisão sua. Não, pastor, a partir de hoje eu vou mudar minha vida. Eu quero viver isso, eu vou buscar Deus para minha vida. É sua. Eu não posso lhe obrigar a nada. Agora as consequências, aí é você e Deus. Estamos aqui um para ajudar o outro.
Eu não posso lhe ajudar se você não quer. Eu não posso lhe dar um abraço se você não quer. Eu não posso dizer para você algo se você não quer. A gente não pode ajudar as pessoas se ela não quiser, irmão. A vontade nossa, por mim estava tudo lotado aqui de pessoas, ó. A minha vontade. Eu sei que era a vontade de Deus também. Mas só estamos nós aqui hoje. Então isso é só para nós aqui hoje. Isso é para mim primeiro. Por que, irmãos, que a revolta, ela sempre quer vencer dentro de nós? Ah, vou chutar o pau da barraca. Não quero mais saber. Quem não tem esses momentos? Aí eu paro e fico assim. Eu lembro de um exemplo de meu pai. Eu tinha uns 13 anos. Não, uns 15 anos. Eu estava estudando já. Não, já tinha mais. Uns 15 para 16 anos, mais ou menos. Aí eu estava no primeiro ano do segundo grau. Não, na oitava série. Foi na oitava série. Aí cheguei pro meu pai e falei: pai, eu não quero saber esse negócio de estudar mais não. Eu vou trabalhar, aprender a trabalhar em açougue, você açougueiro igual o senhor. Não sei esse negócio de estudo demais não. Meu pai, irmãos, ele sabe escrever e fazer conta, porque a mãe dele ensinou. Ele nunca foi numa escola. Pense num homem bom de conta. De cabeça, acho que ninguém ganha dele aqui. Só sabe escrever o nome dele e algumas palavras. Sabe escrever, mas com muito errado. Ele olhou para mim e falou assim: a escolha é sua. Eu não vou lhe obrigar. Meu pai é canto de cerca, irmão. Nesse dia, acho que Deus desceu nele assim em espírito, botou ele para ter uma sabedoria fora do normal. Que ele falou assim: só que daqui a 3 anos você vai estar do mesmo jeito e seus colegas tudo formado. Ou seja, a escolha é sua, se vai estar ou não na presença de Deus. Mas peça a Deus que você não parta antes de você querer se arrepender, porque possa ser que naquele dia a gente vai se encontrar no julgamento do Senhor e você pode ser reprovado. Então, olhe bem o que você quer para a sua vida. Ou você quer viver a palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O fôlego de vida, quem te dá é Deus. Cada um aqui tem uma história para contar de pessoas que estavam do seu lado e hoje não estão mais. Cada um aqui tem parentes que um dia foi melhor do que amigo e irmão e hoje não faz parte mais da sua vida. Cada um aqui teve descendências de bisavós, tataravós, avós, pais, mães, que talvez não faz mais parte da sua vida hoje e que você sente saudade. E por que com você vai ser diferente? Por que com você vai ser diferente? Você vai ser a semente que vai ficar em cima da terra? A gente para olhar as coisas assim, irmãos. Eu acho que eu tinha um primo que ele era para mim como meu irmão. Acho que dos primos, não é que você não ama todos, mas esse era mas ele era carne e unha. E no ano de 2021, isso faz 21 anos, ele foi assassinado trabalhando num caminhão. Ele tinha 21 anos. Uma vida toda pela frente, planos, cara direito, trabalhador. Onde ele chegava, ele sabia fazer amizade com qualquer pessoa. Respeitador, uma pessoa de ouro, que não planejou isso para a vida dele, já estava sonhando em comprar seu próprio caminhão, trabalhar, ser pai de família, ele já era casado. Mas os planos nossos talvez não sejam de Deus. Por isso que eu prefiro
cumprir a palavra de Davi: tira de mim, ó Deus, qualquer coisa, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque sem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem o Santo Espírito de Deus jamais veremos Deus. Então prefira viver, irmão, da forma que for, mas não saia e não fuja da presença de Deus. Porque o amanhã pertence a quem? Tu sabe amanhã o que vai acontecer na tua vida, Alisson? Tu tem planos. Vou acordar, abrir minha oficina, tem umas bicicletas para entregar, umas para pintar, as coisas, o cotidiano nosso. Mas o controle está na mão de Deus. O que vai acontecer amanhã está no controle da mão do Senhor. Então, vamos viver a Cristo, irmãos. Não deixe que Satanás lhe traga pelos desejos da carne, pelo desejo do mundo, pelo pecado, por aquilo que pode ser até doce, igual uma música diz: no início tem sabor de mel, mas no fim é fel, é morte. Procure ajuda, não vença suas lutas só. Mas não, irmãos, se humilhe, peça perdão, converse com as pessoas, busque pessoas que verdadeiramente vai te ajudar em oração, vai te ajudar de uma forma que você sabe que ele vai ser usado por Deus, não pessoas que simplesmente falam: que nada, rapaz, isso é... Eu lembrei de um episódio, quando tudo veio à tona do meu pecado na minha casa. Aí eu cheguei em casa, estava minha mãe, minha irmã, todo mundo orando e conversando com a minha esposa, e aquele clima miserável. E meu sogro rodando dentro de casa, parecendo um pato, sem saber de nada, né? Aí eu fui, chamei ele em particular, falei: olha só, Basílio, aconteceu isso, isso e isso. Infelizmente eu fui muito covarde, falho, fraco e tal, e sua filha descobriu e veio à tona e tal. Ele olhou para mim: que nada, meu filho, isso é coisa do homem mesmo. Ai, Deus. Eu olhei assim, eu falei: amém. Nada, meu filho, isso é coisa do homem mesmo, faz parte da vida do homem. Não. Mas é a cabeça dele, vou fazer o quê? É o jeito dele, só Deus para mudar a forma da pessoa pensar. Mas através daquela morte que eu tive naquele dia, através daquele dia que eu fui crucificado pelo meu pecado, Jesus, ele foi crucificado pelos nossos. Naquele dia eu fui crucificado pelo meu pecado. A partir daquele dia eu ressuscitei para Cristo. E eu estou há 17 anos na presença de Deus. Eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor. Então aquilo que está aparentando ser a sua morte, o seu sacrifício, a sua crucificação na cruz, dê valor. Porque depois desse dia, quando passar, no terceiro dia, você vai ressuscitar na presença do Pai. E você nunca mais será o mesmo.